Muito bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica. Queremos cumprimentar a todos que já estão nos assistindo através dessa live. Desde já nós pedimos que os irmãos compartilhem via Facebook, WhatsApp. Você possa compartilhar essa live para que as pessoas sejam alcançadas. Eu quero cumprimentar nesta manhã com a paz do Senhor, nosso querido presbítero irmão Rafael Oliveira. Paz do Senhor, irmão Rafael. Amém. Paz, pastor Bruno. Paz aos irmãos, bom dia. Louvamos a Deus por esta mais rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos de alguma forma junto com os irmãos, através dessa live, para a gente poder refletir hoje sobre a lição 10, da nossa revista da Escola Bíblica, que tenho certeza que vai ser de grande bênção para nós. Amém. Nós queremos desde já cumprimentar a todos os irmãos que estão aqui já conectados online. Nós temos a irmã Adriana Machado, que está dando o seu bom dia. Que Deus abençoe a senhora também, irmã Adriana. Nós temos a irmã Letícia Maidana, que está nos acompanhando. Deus abençoe. Nós temos também o nosso querido presbítero irmão Éder, que é líder juntamente conosco aí da EBD no setor Santa Rita. Que Deus abençoe, irmão Éder. Nós temos a irmã Kátia, também ali da congregação IP. Que Deus abençoe ela, sua família. Nós temos o irmão Alisson, que é o nosso líder da música ali do setor sede Santa Rita. Nós temos o irmão João Luiz também, que está juntamente conosco. Nós temos o irmão Écio. Nós temos também já o pastor Josué conectado juntamente conosco, a qual a gente manda o nosso abraço e agradece a Deus pela sua vida e pela oportunidade, irmão Rafael, de nos estar aqui, nos dando a liberdade para trabalhar. E na pessoa dele, nós saudamos toda a liderança da nossa igreja a nível de campo também. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, na medida do possível, vão mandando seus recadinhos ali, vão interagindo, mandando perguntas. Na medida do possível, a gente pode responder. E não somente perguntas, mas os irmãos geralmente têm algum comentário, alguma coisa a acrescentar, todo comentário é bem-vindo. Vamos, então, estudar a nossa lição de número 10, nesta manhã, que o título dessa lição é Intercessão pelos Efésios. Mas, desde já, eu peço, compartilhe essa live, vai ali no Facebook, ali vai ter um botão de compartilhar e escrever como publicação. Isso é o mais fácil para que você possa fazer ali, para não ficar dentro daquela sala de vídeo privada. Mas se você for ali no botão compartilhar e colocar escrever como publicação, isso vai aparecer na sua timeline, então todos os seus amigos via Facebook vão ver. Se você copiar o link e colocar isso também em algum grupo de WhatsApp, as pessoas ali, então, terão acesso a este conteúdo. Amém? Amém. Vamos adiante, então, vamos dar início, então, à exposição da nossa lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Amém. Louvado seja Deus. Nosso texto áureo nesta manhã se encontra na carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. A nossa verdade prática nesta manhã é: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que para ganhar tempo nós não faremos, mas você na sua casa pode fazer, dos versículos 14 ao 21, a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Nosso objetivo geral, então, nesta manhã é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Nosso primeiro objetivo específico diz respeito a refletir acerca dos propósitos da oração,
do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Amém? Nós temos já, Amém. irmão Rafael, então, dos nossos objetivos e na nossa verdade prática, alguma coisa que já podemos aplicar, né? Que nós devemos, né, interceder uns pelos outros, irmão Rafael. Desde já nós começamos já a aprender com essa lição. É verdade. É interessante que quando você procura saber sobre intercessão, o objetivo fundamental da palavra intercessão é interceder em favor de outros, né? Toda vez que você intercede, você está pedindo em favor de outras pessoas, né? Claro que no caso da lição número 10, Paulo intercede pelos irmãos que estão em Éfeso em diversos pontos a qual nós vamos acompanhar, nós vamos aprender aqui ao longo da lição, mas é interessante já termos em mente que a primeira questão que a gente pode levar como aprendizado é que a gente tem o poder, Deus nos deu o poder de interceder em favor dos nossos irmãos, né, Pastor Bruno? Amém, é verdade, irmão Rafael. Como tu bem colocaste, a gente vai ver alguns aspectos da intercessão nesta manhã, né? E vamos aprofundar isso aí. Vamos então à nossa introdução, irmão Rafael. Vou ler então toda a introdução e depois o irmão tem a liberdade então de estar trazendo o seu comentário em cima disso. Tá bom. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, dos versículos 1 ao 13, né? Da primeira parte do capítulo 13, ele é subdividido, né? Podemos dizer assim, 3 partes esse capítulo, né? O apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja, dos versículos 16 ao 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Ele, então, termina nessa terceira parte do capítulo 20, do capítulo 13, dos versículos 20 e 21, né? Glorificando a Deus. Irmão Rafael. É interessante, irmão Bruno, que nesse capítulo, né? Nesse capítulo deste livro, é interessante que Paulo ele já vem falando sobre algumas coisas, né? Por exemplo, ele no Efésios capítulo 3, no versículo 6, o que me chamou a atenção é que Paulo, dentro dessa tradução, né, a gente pode entender que Paulo, ele fala que existe um mistério que estão sobre os co-herdeiros de Cristo, né, co-herdeiros de Deus, e é interessante que a gente entende que pelo dom da graça que está em Deus, que está sobre a nossa vida, né, a gente pode entender que pela graça de Deus o evangelho chegou até nós, porque num primeiro momento o evangelho era somente para os judeus, no caso, né, eram somente para eles, e depois isso foi aberto, foi trazido até os gentios. Então hoje a gente pode se alegrar, porque existe um mistério por detrás de tudo isso, que é justamente a construção, por assim dizer, né, de tempo em tempo, ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, a construção de um corpo, né, que é o corpo da igreja. E é interessante que o que me chama a atenção é que Paulo, ele enfatiza ali no versículo 6, no capítulo 13 de Efésios, versículo 6, fala, né, que os gentios são co-herdeiros, né, e co-participantes da promessa de Jesus Cristo por meio de graças a Deus e graças ao Evangelho que nós estamos aqui hoje, né, tendo essa oportunidade
de estar trabalhando na obra do Senhor de alguma forma, fazendo com que outras pessoas se cheguem mais a Deus através do Evangelho, venham a conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, né? Isso é muito bom, né? É verdade, irmão Rafael. Irmãos, eu não consegui acompanhar muito o comentário do irmão Rafael, porque para mim falhou um pouco aqui. Então, os irmãos, por gentileza, nos deem um feedback, porque eu não sei se é a minha internet ou a internet do irmão Rafael que teve uma estabilidade agora, né? Então, a gente não consegue, né, irmão Rafael, ter essa noção, né? Muitas vezes se é a internet da gente ou é da outra pessoa. Mas vamos adiante, então, para que possamos, né, Amém. comentar aí boa parte da lição nesta manhã. Vamos ao nosso tópico 1, então. Corroborados com o poder do Espírito. As riquezas da sua glória. Amém. Aqui para mim Paulo também está um apresenta pouco sua instável, oração acho que deve ser minha confiando. internet. Pois é, Rafael. Os irmãos vão nos dando feedback aí que a gente tenta fazer algum ajuste aí, de repente uma reconexão. Vamos melhorar aí na medida do possível. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória. Glória de Deus, né? Para mim aqui falhou um pouquinho, vamos recomeçar a leitura porque eu vi que caiu. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habilitada por Cristo, se compreenda o amor divino, tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, esse tópico 1, irmão Rafael, por gentileza, irmão, tem liberdade aí. As riquezas de sua glória. Pois bem, quando a gente fala sobre as riquezas da glória de Deus, né, é interessante que a gente venha a entender que o Senhor, ele é possuidor de todas as coisas, né, e se todas as coisas estão em Deus, a gente pode dizer que toda a riqueza está em Deus, e isso é glorificado em Deus. Isso é glorificado em Deus por quê? Porque a gente entende que tudo aquilo que para nós é importante, tudo aquilo que para nós é essencial, está dentro, as coisas estão dentro das riquezas de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos, tudo que para nós é essencial, a gente pode conseguir buscando nele. E neste ponto, Paulo ele diz assim, olha, a glória que está sobre nós, as riquezas que estão sobre nós, estão todas em Deus. Então a gente pode entender que tudo que a gente precisa está nele. E se a gente tem ele dentro de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pode dizer, pastor Bruno, que nós somos pessoas cheias da glória de Deus, porque nós temos tudo que está nele está em nós, através da presença do Espírito Santo, e principalmente o amor, que é uma das coisas que nós iremos falar aqui também na lição, o amor que Deus tem pela nossa vida e o amor que Ele quer que nós venhamos a fazer com que outras pessoas também venham sentir este amor, né? O amor que Ele tem pelas nossas vidas, né? Exato, Rafa. E tu me permita colaborar nessa manhã. Amém, claro. O que me chama a atenção nessa oração de Paulo é que a audácia de Paulo em pedir, né, as riquezas, né, da glória de Deus. Porque Paulo, nesse momento, como nós nas lições anteriores já estudamos, estava preso.
né, estava encarcerado. E em nenhum momento, nessa primeira oração, essa é a primeira oração registrada nessa carta, né, é uma das orações mais expressivas da Bíblia Sagrada, Paulo pede alguma coisa em favor dele, como libertação, como mudança daquela situação, não. Mas ele reitera, né, a sua confiança em Deus, e mais do que isso, mesmo estando preso, encarcerado, Paulo diz, olha, a minha oração, a partir do versículo 14, se você observar ali, é que Deus, segundo a riqueza da sua glória, vos fortaleça, ou seja, Paulo está expressando, né, a sua gratidão a Deus, e mais do que isso, pedindo que Deus, segundo a riqueza da sua glória, supra a necessidade dos irmãos dele que estava na cidade de Éfeso. Então, a gente aprende que, embora a situação seja totalmente complicada ou atípica, como estava a situação de Paulo, eles encarceraram Paulo, enjaularam Paulo, porém eles não puderam conter, irmão Rafael, a fé de Paulo, porque ele sabia que as riquezas da glória de Deus eram muito mais abundantes do que aquela situação que ele estava vivendo. Não, Rafael, tá mudo o teu microfone. Mutou o teu microfone aí. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Por gentileza, repita. Claro, com certeza. Então, é interessante assim que eu vejo que no ministério de Paulo é que, por mais que ele estivesse preso, o pastor Bruno, é interessante que ele continua fazendo, né, a sua oração e intercedendo pelos irmãos. É interessante que, mesmo estando preso, estando com dificuldades, estando encarcerado, Paulo não deixa de pensar em seus irmãos através da sua oração apresentada a Deus. E quando ele escreve para os Efésios, né, é interessante que ele coloca, em um dos versículos, ele coloca dizendo, olha, eu não me canso, né, de interceder por vocês, eu não me canso de pedir, de rogar a Deus por vocês, né? Exatamente, exatamente. É muito interessante que tu falaste bem aí. Paulo, embora ele estivesse preso, de repente ele não poderia exercer o ministério do evangelismo, estar lá presencialmente evangelizando, né, ensinando Exatamente. na cidade de Éfeso. Só que ele estava exercendo um ministério também muito importante, irmão Rafael, que é o ministério da intercessão. E Paulo, né, nos dá esse ensinamento que a intercessão, ela pode ser feita mesmo tu estando dentro de um local, mesmo tu estando dentro de casa, propriamente, como é o tempo Exatamente. que estamos vivendo, né? Esse ministério Exatamente. também, ele é muito grande. E eu gostaria até de lhe fazer uma pergunta, irmão Rafael. O que seria propriamente a intercessão? Pois bem, a intercessão, quando você vai pesquisar a respeito da intercessão, o princípio básico dela, o princípio mais básico, mais propriamente dito, é que intercessão vem de interceder, vai interceder. O que é interceder? Interceder é você pedir em favor de alguém. Isso é intercessão. No mais básico, no seu sentido mais básico, intercessão é você interceder em favor de alguém, certo? Porém, dentro da oração de Paulo, Paulo estava intercedendo pelos nossos irmãos em Éfeso, pedindo a Deus para que Deus viesse a fortalecer o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos que estavam ali. Então, Paulo vem pedindo a Deus que Deus venha derramar sobre eles o fortalecimento e crescimento espiritual, né? E é interessante que ao longo da lição nós vamos ver que dentro da sua intercessão, ela é uma intercessão um pouco mais complexa. Ela não é uma intercessão básica, simplesmente pedir em favor do próximo, ou a favor de alguém. Dentro da intercessão de Paulo, dentro da oração de Paulo, a gente vai ver que existem várias etapas que compõem
a sua oração, a sua intercessão, né? Mas no sentido mais básico seria isso, você pedir em favor de alguém. Tem, né? Ah, certo. Irmãos, a gente continua com um pouquinho de estabilidade. Eu peço que os irmãos aí vão nos falando aí. Eu vi que o Alisson comentou alguma coisa ali, né? A gente quer, na medida do possível, aí, né, trazer uma qualidade de vídeo um pouco melhor para que não fique cortando, até para que os irmãos tenham, né, noção do assunto em si, né? Não fique sem, no caso, a continuidade para que possam, né, ter uma compreensão melhor. Então, os irmãos vão nos falando aí que a gente tenta ajustar. Irmão Rafael, vamos então ao nosso subtópico 1.2. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito e no homem interior. Paulo pede que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Amém. É verdade. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Irmão Rafael, tópico 1.2. Fortalecidos com poder. Certo. É interessante, pastor Bruno, que quando a gente ouve assim sobre sermos fortalecidos com poder, né? É interessante que, por exemplo, no nosso dia a dia, vamos usar aqui um exemplo bem prático. No nosso dia a dia, para nós mantermos a nossa energia, por assim dizer, nós precisamos ser fortalecidos, né? Em poder. Mas dentro do nosso dia a dia, para a gente poder entender melhor assim o que Paulo estava dizendo, durante o nosso dia a gente precisa nos alimentarmos, né? Temos vários hábitos, os hábitos de tomar água, de nos alimentar bem, né? Para que a nossa força venha a ser mantida, né? Então, dentro da palavra de Deus, dentro disso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, vocês precisam ser fortalecidos com poder, mas não é qualquer poder. Não é esse poder, essa questão diária, que nem eu usei como, por exemplo, aqui. O poder que Paulo está falando não é um poder humano, né? O poder que Paulo está falando é um poder celestial, um poder divino, que é o que vai nos ajudar a nos afastarmos principalmente do pecado, né? A gente entende que dentro da nossa natureza, a natureza ela é pecaminosa, mas a gente entende que através deste poder, que não é qualquer poder, a gente consegue entender, pastor Bruno, que a gente precisa sim, diariamente, do poder divino sobre as nossas vidas, principalmente para nos afastar do pecado, né? E compreender as coisas espirituais. Com o poder humano, não é possível, com o poder humano, compreender as coisas espirituais. É necessário que nós venhamos a buscar diariamente poder de Deus através do Espírito Santo, que vai nos ajudar em muito no nosso desenvolvimento, na nossa caminhada espiritual, né, pastor Bruno? Sim, é por isso que Paulo pede, né, irmão Rafael, que isso seja contínuo na vida do cristão, né? Porque a nossa luta, ela é diária, né? Exatamente. De forma contínua, né? É interessante que Paulo, ele dá ênfase, né, pastor Bruno, assim, que as coisas devem ser de forma contínua, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer ontem e não fazer hoje, é uma coisa que ele fala, nos permite entender dessa forma, que nós venhamos a fazer de forma contínua, de forma todos os dias, dia após dia, né? Amém, glória a Deus, que possamos, né, buscar isso continuamente, né, para que o nosso homem interior, né, como diz Paulo, né, e aqui ele nos dá um grande ensinamento, né, seja fortalecido, né, através do poder de Cristo. Glória a Deus. É verdade, amém. Graças a Deus. Vamos adiante.
Vamos adiante, então, ao nosso tópico 1.3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, tem uma expressão ali no grego, né? Significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Irmão Rafael, habitados por Cristo continuamente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É interessante que nesse subtópico, né, 1.3, habitados por Cristo, é como se, de uma forma mais clara, nós entendemos, pastor Bruno, que mediante a fé e mediante a presença de Deus, nós somos a habitação, nós somos templo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, dentro de nós existe um templo, né? E dentro de nós existe um templo, e é interessante que Paulo diz assim, ele nos faz entender que Cristo deve habitar em nós, né? Nossos corações, principalmente, de forma bem, como é que me fugiu a expressão? Não seria continuamente a expressão, seria outra que me fugiu agora. Mas é interessante que Paulo nos faz entender, pastor, através desse versículo 17, né, que é extremamente importante que habite em nós o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, venha habitar em nós, dia após dia, diariamente, durante todos os tempos, todos os dias da nossa vida. E é interessante que nós, quando nós entendemos, pastor Bruno, que nós somos templo do Espírito, que nós devemos carregar dentro de nós a presença do Espírito Santo, é interessante que nós, sendo templo, não se pode... O nosso templo, nós como sendo templo, não é qualquer coisa que pode habitar dentro de nós, né? E é interessante esse slide que fala, né? Habitação permanente, né? Permanente, ou seja, não é temporário, não é algo que habita em mim ontem, aí hoje não está habitando e volte a habitar amanhã. Não. Significa habitação permanente, né? Que ele vem habitar permanente dentro de nós e não periodicamente, né, pastor Bruno? Então, a gente entende que nós, como sendo templo, sendo igreja de Cristo, sem que ele habite em nós, se ele não estiver habitando em nós, nós não vamos conseguir resistir às forças do mal, né? A gente não vai conseguir seguir em frente, né, pastor Bruno? Exato, irmão Rafael, o que me chama a atenção também, né, corroborando aqui com o seu comentário nesta manhã, é que se nós voltarmos, por exemplo, ali no versículo 19 do capítulo 2, nós vamos ler o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ele estava dizendo que, em outras palavras, né, nós podemos aqui parafrasear Paulo e conjecturar que ele estava dizendo: olha, em outro tempo, vocês eram estrangeiros, vocês não tinham, né, um lugar de habitação permanente. Porém, agora, através de Cristo, vocês foram feitos, melhor dizendo, habitação permanente de Cristo. Permanente. Tanto é que lá em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9, também eu faço menção nesta manhã, diz o seguinte: porquanto nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, agora nós somos morada através Amém. do Espírito Santo para que Cristo habite em nós, porque nele habita todas as coisas. Que Amém. Glória a sejamos, Deus. essa habitação não temporária, mas uma habitação permanente de Cristo, Permanente. irmão Rafael. É verdade, é uma habitação permanente. E que coisa gloriosa isso, né, pastor Bruno? Imagina, olha a dimensão do privilégio, né? Através desse versículo que você fez menção, dos versículos que você fez menção, olha só o privilégio. Antes, nós não tínhamos nem morada, nós não tínhamos nada. Exato. Nós não tínhamos nada, e hoje, dentro de nós temos tudo. Simplesmente pelo Amém. fato de que nós somos a habitação permanente de Cristo através do seu Espírito Santo. Isso é muito glorioso, graças a Deus por isso, né? Amém. E o pastor Josué traz uma colaboração muito importante. Anteriormente, ele já tinha trazido uma outra, porém nós já passamos, do tópico, mas no que diz respeito a esse tópico, o pastor Josué diz o seguinte, olha só, a igreja deveria proporcionar um ambiente onde Cristo tivesse prazer em ter a igreja como seu lugar de habitação. Glórias a Deus por isso, irmão Rafael. É uma grande verdade, não é mesmo? É verdade, é uma grande verdade. E é interessante, e isso a gente consegue, quando a gente traz para a nossa prática, do nosso dia a dia, sentir, a gente consegue sentir, pastor Bruno, que o ambiente, quando ele está propício para as coisas de Deus, para as coisas de Cristo, ultrapassa as nossas expectativas. É bem verdade, eu digo isso por experiências próprias, né? Que a graça de Deus, ela surpreende, ela está além das nossas expectativas. Um exemplo bem básico é quando a gente vem para o culto, pastor Bruno, porque isso é normal, isso acontece. Às vezes a gente vem para o culto pensando que vai ser só mais um culto. Mas a graça de Deus que habita dentro de nós e que em conjunto nós formamos o corpo de Cristo, nós conseguimos como igreja atrair a presença de Deus, a presença de Cristo. E quando isso Amém. acontece, é onde acontecem os milagres, porque os milagres estão, né, na presença de Cristo, né? Então isso é muito glorioso, viver isso, pastor Bruno, vivenciar isso nos nossos dias, principalmente nos dias de pandemia que nós estamos vivendo hoje, termos a certeza de que a graça de Deus está sobre nós, está dentro de nós através do Espírito Santo, isso é maravilhoso, né, pastor? É verdade, é verdade. E isso que o irmão falou sobre a graça, né? É nos proporcionado tudo isso através das riquezas, né? Que Paulo está É falando verdade. de glória em Cristo Jesus. E uma outra coisa interessante, até corroborando com o que o pastor Josué contribuiu nesta manhã, é que essa expressão habitação, para que Cristo habite em nós, ela, no seu original, quando no slide ali ele trouxe, né, ela diz respeito a se sentir em casa, ou seja, que Cristo deve se sentir em casa em nossos corações. Olha É que verdade. maravilha. É Nós, verdade. tão limitados, tão pecadores, irmão Rafael, temos hoje a oportunidade de ter essa riqueza, É né? verdade. Que Cristo se sinta em casa dentro de nós, mas isso compete a mim e você a fazer. É verdade. E é interessante, né, antes de nós passarmos para o tópico número 2, que é arraigados e fundados em amor, é interessante que no primeiro tópico, o pastor Bruno, rapidamente, só para colaborar com as colocações, que é interessante que Paulo consegue deixar claro, no tópico 1, Paulo consegue deixar claro que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Olha só,
É Amém, interessante glória a Deus. que Paulo vem dizendo, olha, para vocês não somente prosseguirem, mas prosseguirem de forma vitoriosa, você precisa, né? Você precisa deste poder que só vem de Cristo Jesus, né? Desse poder, dessa glória, dessa graça que só vem de Cristo Jesus, né? Amém, é verdade, irmão Rafael. Vamos adiante, então, ao nosso tópico 2. Arraigados e fundados em amor. 2.1. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Aqui tem vários versículos, eu vou passar, né, para que ganhamos tempo nessa manhã. O amor Amém. é o sinal dos discípulos de Cristo. O amor é a prova da filiação com Deus. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Irmão Rafael, vamos então ao nosso tópico 2.1, amor, a virtude cristã. O amor é uma virtude de todo cristão, irmão Rafael, por causa de Cristo. É verdade. É interessante que ao longo da caminhada, pastor Bruno, eu pude entender de uma forma melhor, de uma forma mais ampla. Eu, particularmente, pastor Bruno, quando me falavam sobre o amor de Cristo, eu custei um tempo assim para entender, para compreender. Claro que em sua totalidade é impossível compreender todo o amor de Deus, é impossível mensurar. Mas dentro daquilo que Deus nos proporciona e nos dá de privilégio para viver, eu pude entender, pastor, que o amor de Deus, ele é algo que ele precisa ser transmitido e sentido. Mas eu não posso transmitir algo se eu não recebi, se eu não senti. Então eu não posso dar aquilo que não recebi. Eu não posso contribuir com outras pessoas o amor que eu, por exemplo, não recebi ou não compreendi. Então, quando você começa a falar sobre o amor e a entender sobre o amor de Cristo, a gente consegue entender alguns mistérios, pastor Bruno, algumas coisas que a gente vê que, em uma explicação mais rasa, assim, a gente não teria como mensurar. Mas o amor de Deus, ele é algo que principalmente foi provado no sacrifício da cruz, né, por Jesus Cristo, mas é interessante que a gente venha entender que o amor, por ele ser uma virtude celestial, o amor por ele ser algo que provém de Deus, né, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir mensurar, porém, quando a gente recebe o seu amor, sente o seu amor, a gente consegue retribuir esse amor ao próximo. A gente consegue fazer com que o nosso próximo venha a receber o que nós recebemos. De que forma? Através da própria intercessão, né, pastor Bruno? Sim, com certeza, irmão Rafael. E isso se caracteriza como uma virtude, né, de todo cristão, ou deveria, pelo menos, né, se caracterizar, porque Paulo, nesse momento da oração, ele implora, nós podemos dizer assim, que a igreja, né, seja arraigada e alicerçada no amor de Cristo, né? O termo arraigado aqui a gente sabe que é aquele que é junto, que é conexo, que foi, né, grudado, né? Essa expressão arraigado, né? Tanto é que nós temos, né, Cristo como, né, a videira verdadeira onde nós fomos enxertados, arraigados, ou seja, nós temos raízes, né? Devemos, pelo menos, ter raízes, irmão Rafael, nisso. E depois ele usa outra expressão, alicerçados também, ou seja,
nós como um alicerce, como fundamento. Qual é o fundamento da vida da igreja e de todo cristão? Deve ser o amor. Então, Paulo enfatiza essas duas expressões para que nós tenhamos, né, noção, né, da dependência e da veracidade dessas palavras, irmão Rafael. Exatamente, pastor Bruno, aproveitando a sua colocação, é interessante que o amor ele precisa ser transmitido de alguma forma. Existem pessoas Exato. que conseguem transmitir o amor com palavras, existem pessoas que transmitem amor com ações, mas é interessante, o que me chama a atenção aqui é aquele amor que é transmitido com ações, principalmente transmitir amor para aquelas pessoas que a gente sabe, pastor Bruno, que muitas das vezes, né, não teria como nos retribuir, porque uma coisa, penso eu, pastor Bruno, que uma coisa Exato. é você distribuir amor para alguém que você sabe que tem como lhe retribuir, mas quando você faz em favor de alguém, de graça, digamos assim, né, pastor Bruno? Quando você consegue transmitir o amor para aqueles que você sabe que eles não têm condições de retribuir, aí a gente entende que o amor ele está sendo transmitido propriamente de uma fonte que provém de Deus, né? Amém, glórias a Deus. Sabe que o tempo é pouco, né, e a gente acaba, né, por, né, comentar, a gente vai trocando as ideias, né, e dissertando sobre o assunto, mas se nós ficássemos somente nesse ponto, né, irmão Rafael, falando sobre o amor, nos daria uma aula inteira, né, sobre isso, né, mas nós temos que ir adiante, né. A Isadora, que também faz parte ali da nossa equipe de mídia, traz uma importante contribuição também nessa manhã, que ela vai dizer lá na carta de Paulo, né, a igreja que estava na cidade de Corinto, o amor é maior do que todas as coisas, né? E essa é uma súplica, né, gritante nessa oração de Paulo, né? Que Deus supra a sua igreja e todo cristão que está inserido nela com o amor, né? Mas vamos adiante, então, nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Arraigados e fundados em amor. Ele vai mais ou menos, né, já colaborar com o que nós já comentamos aqui, né, irmão Rafael? Isso. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, essa expressão compara os santos com uma planta bem enraizada e com uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Por causa disso, o apóstolo Paulo insiste pela total compreensão, né? Total compreensão. Deixa eu só ajeitar aqui o slide que tá. O comentário ficou ali. Deu. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta, melhor dizendo, para a vastidão do amor de Cristo. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Irmão Rafael, arraigados e fundados nesse amor maravilhoso. É interessante, pastor Bruno, que isso que nós estamos lendo agora, que nós lemos aqui no tópico 2, subtópico 2, repare que o amor de Deus, ele excede o entendimento humano, né? Ele excede o entendimento humano, não se pode pegar o significado do amor e diminuí-lo para colocar dentro do ser humano. Por quê? Porque ele, por si só, excede todo o entendimento e toda a lógica humana, né? Então, na verdade, no tópico 2, no subtópico 2, arraigados e fundados em amor, a gente que o nosso querido Paulo, né, quando ele escreve a sua carta, ele está dizendo assim, olha, existe algo que vocês precisam estar firmes.
que vocês precisam estar alicerçados, que as suas raízes estejam aprofundadas nisso. E Paulo diz, né, que é o amor. E ele diz, né, eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Então, olha a profundidade disso, né? Que Paulo está dizendo que nós precisamos buscar estar alicerçados neste amor. E que nós venhamos a estar alicerçados neste amor e que nós venhamos a entender que somente estando enraizados neste amor é que nós vamos conseguir seguir em frente, né, Pastor Bruno? Exato. Com certeza, né? A nossa vida deve, né, ser pautada nesse amor, né, que excede, como nós aqui já citamos, todo entendimento. Vamos então ao nosso subtópico 3, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. Por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes, né, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão Rafael, isso já mais ou menos, né, corrobora com aquilo, tudo que nós já falamos nesse tópico, né? Podemos resumir, então, que somente o Espírito Santo nos faz, né, compreender o tamanho, né, desse amor, né? Ou pelo menos tenta aproximar, né, para que sejamos, né, compreensíveis ao tamanho desse amor. É verdade. E para finalizar aqui, só para colaborar com, antes de nós partirmos para o tópico 3, né, é interessante que Paulo, ele destaca nesse segundo tópico, pastor Bruno, a intenção de Paulo é destacar a necessidade de nós, como igreja, a necessidade que nós temos de estarmos alicerçados neste amor, né? Paulo também enfatiza que a gente precisa ter compreensão. Compreender. Eu entendo, pastor Bruno, que compreender é diferente de entender, né? Algumas são coisas, são significados diferentes, assim. Então, Paulo está dizendo, olha, sim, vocês precisam compreender o amor de Deus e, com isso, vocês irão crescer espiritualmente, né? E também nós entendemos que dentro da intercessão precisamos pedir que esse amor esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Amém. Amém, irmão. Vamos adiante, então, para que a gente possa concluir, né, nessa manhã a nossa lição. Tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. 3.1, a dimensão das bênçãos divinas. Amém. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Irmão Rafael, então, o nosso tópico 3.1, a dimensão das bênçãos divinas. É difícil de, né, compreender porque ela excede, né, os nossos anseios e desejos, como disse Paulo, né?
É verdade. Falar sobre a dimensão das bênçãos divinas, eu diria assim que não é uma tarefa fácil, né? Mas somente para colaborar aqui, é interessante. Eu tenho para mim, Pastor Bruno, eu entendo que as bênçãos divinas não são coisas que você vai conseguir compreender sem viver. Eu entendo que as bênçãos divinas, Pastor Bruno, para serem compreendidas ou entendidas, por assim dizer, ou para termos uma noção, porque em sua totalidade nós não vamos conseguir entender, mas para termos uma noção dessa dimensão, é bem importante que nós venhamos a viver essas bênçãos divinas. Todos os dias eu cito a exemplo, né, do nosso dia a dia, o ar que nós respiramos, o alimento que não nos falta, a providência que nós precisamos e Deus acaba nos concedendo, a provisão do emprego, a provisão da proteção, a provisão de não faltar nada. Então, só quem vive essa dimensão consegue compreender melhor, ter uma visão melhor, ter algo um pouco mais além do entendimento. É muito difícil para nós, ser humano. Mas quando a gente vive nesta dependência de Deus, a gente consegue ter noção da dimensão dessas bênçãos divinas. O milagre que Deus alcançou ao nascimento dos nossos filhos, por exemplo, né? Cito como exemplo isso, que a gente ouve testemunhos, pastor Bruno, de pessoas sobre a vida de seus filhos, né? Que foi no nascimento, foi difícil. Então, nessas questões, a gente vê a proteção de Deus e a gente consegue ter um pouco da noção do que é a dimensão do amor de Deus. Glória a Deus por isso, Amém. né? Glória a Deus, é verdade. Sabe que a gente fica muito feliz, né, com quando a gente pode, né, compreender, né, e Isso. estudar palavras como essa, né, porque uma outra coisa que fica bem evidenciado nesse tópico é que Deus responde às nossas orações, né, porque Paulo diz: Verdade. ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha só, Paulo está dizendo, olha, vocês orem e ele vai responder, e além de responder, ele vai responder com muito mais do que vocês podem imaginar ou pensar, né? Nos traz o tamanho, né, da grandeza do nosso Deus. Irmão Rafael, nós vamos então aqui, né, dar uma resumida. O subtópico 2 diz respeito a convite para adoração, tá? Vamos ler ali o versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E o subtópico 3 diz a glória devida, né, para Deus. Então, a primeira parte desse versículo, ele diz que a Deus, né, seja toda a glória, né? O convite para adoração. E o subtópico 3, que é a parte B desse versículo, diz a glória devida, né, a Deus, né? Que a igreja em Cristo, ela deve glorificar a Deus, né? Para que nós sejamos, né, compreensíveis ao tamanho, né, desse amor que nós fomos alcançados. O que nós podemos dizer como forma resumida desses dois subtópicos, irmão Rafael? O convite para a adoração e a glória devida a Deus. É interessante que neste terceiro tópico a gente pode ver que existe nele, né, uma conscientização de que Deus, ele é capaz de fazer muito além do que pedimos. Nos faz também entender, pastor Bruno, que as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas. As Amém. bênçãos espirituais, elas são ilimitadas. E sabe o que é melhor? Melhor do que serem ilimitadas, é que elas estão disponíveis ao cristão. E somente
o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Olha só que bênção isso. E mais, diz mais aqui o comentário, que a ideia é alcançar um grau sublime de intercessão em que não haja dúvida alguma de que Deus pode fazer qualquer coisa. Louvado Amém. seja Deus. Amém? Amém. Então, né, que possamos compreender esse convite de Paulo, né? O convite para adoração e mais do que isso, que esse convite para adoração, ele é devido, ele é digno, porque a ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, irmão Rafael. Amém. Graças a Deus, né? E a gente consegue entender que Paulo, né, primeiro ele diz, olha, vocês têm motivos de sobra, né? No, Amém, no glória a tópico, Deus. no tópico, no tópico 3, do tópico 1, Paulo vem nos dizendo, nos faz entender que nós temos algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e aí no subtópico 2, ele convida para a adoração. Primeiro ele diz por que a gente precisa adorar, depois ele convida-nos a adorar. Ele convida a Amém. nos adorar, nos dizendo, olha, vocês têm motivo de sobra para adorar a Deus, né? Amém. Irmãos, vamos então à nossa conclusão. Nós temos muitos irmãos participando aqui, o irmão pastor Jeremias Pessoa, que é ali líder Amém. da congregação Coab, né, pastor encarregado ali, presbítero Amém. na Deus casa do abençoe. Senhor, está comentando, irmão Rafael, que o ensino está muito, né, grato pelo ensino aí que Deus tem proporcionado esta manhã. Irmão Alisson da Luz também, né, tem corroborado aqui as experiências de fatos vividos com Deus corroboram com Amém. essa compreensão exatamente. O irmão João Luiz Florenci também traz 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós temos a irmã Gessi Ronsoni, nós temos o irmão Olívio ali da Congregação Esperança, nós temos o irmão André Machado, nós temos muitos irmãos aqui. Mas vamos ler a nossa conclusão, então, nesta manhã. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, irmão Rafael. Amém, é verdade. Aqui, dentro desses princípios, a gente pode entender, pastor Bruno, que somente pelo Espírito Santo que a gente vai conseguir ser fortalecido através destes 4 princípios básicos que Paulo traz, né? Então a gente pode entender que por que a gente precisa, ou por que a gente deve, melhor dizendo, né? Por que a gente deve glorificar a Deus em todo o tempo? Porque é necessário que nós venhamos a carregar uma certeza dentro de nós, pastor Bruno, que nós estamos passando por um processo, mas a gente sabe e temos a certeza de que depois de passar este processo virá a perfeição. E eu Amém. sempre digo, pastor Bruno, para concluir a minha participação, eu sempre digo isso, pastor Bruno, que a maior bênção que nós temos é a eternidade. A maior bênção que nós temos ela é a eternidade. Então, durante este processo, é necessário, é dever, porque ao final deste processo, nós iremos estar com ele na eternidade. Glória a Deus por isso, né? Amém. É verdade, irmão Rafael. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa escola bíblica nesta manhã. Somos gratos a todos os irmãos que Amém. acompanharam, né, a nossa escola. Nós tivemos, né, uma assistência aí de, em média, 20 irmãos, né, conectados. Isso, 20 Amém. pessoas em Glória a Deus. Facebook, né? Fora, dentro desses 20,
às vezes tem 2 ou 3 pessoas na casa, né, irmão Rafael? Então nós alcançamos aí Exatamente. um número muito bom de pessoas, né? Como é o Graças a caso Deus. aí, por exemplo, nós podemos citar o caso da irmã Kátia, né, irmão Rafael, ali que tem, por exemplo, a Karina e a Kátia assistindo, né? Aí Exato, exato, já são 2 pessoas no mínimo, né? Então nós somos exato. gratos a Deus porque nós atingimos um número muito bom de pessoas aí nesta manhã. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e lhe agradecemos, irmão Rafael, pela disponibilidade de poder Amém. ministrar nesta manhã. Deus lhe abençoe. Amém. Eu que fico agradecido, fico muito agradecido, pastor Bruno, por ser me dado esta oportunidade. É um privilégio, para mim é um privilégio, né? E também levarmos em conta, pastor Bruno, que hoje aqui nós estamos servindo de bênção para esses irmãos que estão nos escutando. Porque por mais que nós estejamos cada um em nossa casa, pastor Bruno, é interessante a gente ter em mente que é o poder da palavra que opera em nós, não é? Então nós estamos aqui Amém. hoje Glória a servindo Deus. É de verdade. nós estamos hoje aqui servindo de bênção para aqueles que estão assistindo, não é? Então fico aqui muito agradecido, me sinto muito honrado e sempre que precisar nós estamos à disposição. Amém, pastor Bruno? Muito agradecido. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Rafael. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, que o nosso Amém. Deus seja sempre louvado. E o pastor Josué também, que nos dá liberdade de, né, executar esse trabalho. Meus irmãos, às 14 horas nós voltamos aqui com uma live, né, do nosso programa de rádio, A Mensagem da Cruz, na rádio, né, Jovem FM 87.9. Você pode sintonizar ou assistir via live a partir das 14 horas. Voltamos. E à noite nós temos o nosso culto às 19 horas, você que deu o seu nome, né, para participar. Nós estamos, né, com a nossa lista, eu acredito que já completa, né, mas se você tem interesse, às vezes acontece, né, de alguma desistência, você pode procurar ali a irmã Isadora e dar o seu nome para ficar na lista de espera. E no demais, meus irmãos, vamos orar, porque quando nós olhamos para o lado ou para as situações, nós vemos que elas não são muito favoráveis, né, irmão Rafael? Mas a nossa fé não está na situação, mas está no Deus, né, que gerencia todas as situações, né? Então, nós vamos, né, entregando tudo a Deus aí, agradecendo a Ele pela vida e pelo dia que Ele nos concede. Vamos orar, então, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, e encerrar a nossa live nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este maravilhoso ensino, do qual compreendemos que a tua riqueza e o teu amor se manifestam em nós dia a dia. Te pedimos a tua graça para que possamos, Senhor, transpor as dificuldades e passar pelos momentos de dificuldade. Fica conosco, nos abençoando nesse dia e abençoando a cada ouvinte, a cada irmão que participou desta live. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, domingo a todos.